Fausto está graduado en periodismo por la Universidad Federal de Juiz de Fora, tiene una maestría en comunicación por la Universidad de Brasilia y es doctor en ciencias de la comunicación y de la información por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales en París. Tiene incluso estudios de postdoctorado en Río de Janeiro. Es pesquisador, es investigador y miembro del comité científico de la CNPq y es consultor de CAPES, además de profesor titular en la Universidad del Valle del Río dos Sinos, es decir, Unisinos. Ha sido profesor en Río de Janeiro y en distintas universidades. Pero además, y esta es la parte, digamos, que a mí me conecta con Fausto, es presidente del Centro Internacional de Semiótica y Comunicación, que entiendo cofundó con nuestro amigo Eliseo Verón. Fausto compartió con Verón una gran amistad, además de que lo he escuchado decir que era un discípulo de Verón. Para mí es un placer y un honor que Fausto esté acá, es una persona que además de las cualidades académicas, se destaca por sus cualidades humanas. Y creo yo que eso no es poca cosa y hace que sea, desde mi punto de vista, un gran hombre. Así que gracias, Fausto, por estar acá. Gracias, Silvia, por tu invitação. Eu vou tentar falar portunhol, porque seria demasiada responsabilidade falar em vuestro hermoso e belíssimo idioma castelhano. Então, vou mesclar minha enunciação entre palavras e construções em los dois idiomas, pero creio que tentarei lograr alguns resultados a que me propongo eles apresentar algumas das reflexões sobre uma temática que se foi construindo ao longo das conversações com Silvia. Inicialmente pretendia fazer um relato mais largo sobre alguns trajetos de investigação, mas depois me decidi em desenvolver algumas ideias sobre o que chamo as trajetórias de mediatização da pandemia, em Brasil, especialmente. É dizer que, ao especificar como ponto de observação o que passa em Brasil, não vou me afastar, desplaçar do tema, mas vou articular, digamos, qual é a especificidade dos processos de comunicação em la disseminação e circulação da pandemia, sobretudo seus efeitos sobre o debate ou a disputa de sentidos que se trava nesse momento acerca desta questão em Brasil. Para ligar ao tema central desta reflexão, me parece que seria importante destacar por onde vou construindo certas considerações e, sobretudo, fazer uma pequena comparação entre os modos com que o problema da SIDA ha sido tratado há 20, 30 anos passados e os modos com que o coronavírus se desencadena
en los circuitos, en los sistemas sociales, en las práticas sociales em Brasil. Aí são duas realidades de ponto de vista comunicacional muito distintas. Em lo que diz respeito à SIDA, é o título que Eliseu Ferron utilizou em uma investigação sobre essa questão, a SIDA, uma doença da atualidade, é muito interessante porque ele falava de uma atualidade enquanto uma categoria de oleto jornalístico, periodístico, da atualidade. E, ao mesmo tempo, falava de uma realidade que dizia respeito a alguma coisa que emergia na organização social e aparecia justamente através de uma mecânica mediática que se passou pelo trabalho dos mass media enquanto elos intermediários de uma problemática que apareceu e se foi disseminando em los campos sociais determinados como a política, a religião, a ciência, etc. Ali se passava algo interessante, é que a sociedade e outros sistemas sociais, digamos, alguns sistemas sociais, tinham uma atividade espectatorial face a los construtos midiáticos, sobretudo os embates que se passavam aí, e as construções midiáticas eram muito interessantes para acompanhar os debates de los científicos, através dos quais se passavam também certas reflexões acerca da SIDA. Mas o importante é que, naquele momento, a categoria central que destacamos nos médios era a categoria de la mediação. Os meios como instância de mediação da discursividade social, mas uma instância de mediação que se plugava, que se vinculava a certo tipo de trabalho, um trabalho linguístico, um trabalho discursivo, e que tratava de assignar a los médias uma certa singularidade a respeito dessa questão. Então, quando Eliseu Ferron dizia que se tratava de uma doença da atualidade, se reportava exatamente a esta questão enquanto algo que despontava na investigação midiática sobre os médios, que se afastava das questões de efeitos, questão de agenda, mas destacava os mecanismos, os operadores com que trabalhavam os médias, para justamente explicitar a importância de seu lugar como lugar produtor de sentidos. Ora, o que passa alguns anos depois é que o cambio por que lo passa a sociedade e a organização social, em termos comunicacional, é um cambio que pode ser o principal responsável por desencadenamento do fenômeno da pandemia, coronavírus. Vivemos um ambiente, do ponto de vista mediático, comunicacional distinto, porque todos os actos de comunicação estão aparentemente simetrizados, do ponto de vista de acesso, do ponto de vista de dinâmica de contactos, quer dizer, a arquitetura comunicacional cambiou nesses anos, e o marco internet é muito importante para explicar este câmbio, especialmente quando nós outros podemos perceber que, a partir de um certo momento, que é um momento importante para a investigação, os processos de produção de sentido se deslocam de los polos, chamemos produtores e receptores de mensagens, e se colocam em transações muito complexas, de modo tal que a internet se transforma em um campo de guerra, um campo de batalha, um campo de transações de pontos de vista. Então, há dois feitos muito singulares que exemplificam de uma maneira o desencadenamento do coronavírus enquanto uma problemática de comunicação. Ou seja, para explicitar a importância da comunicação como
uma variável, digamos, muito singular sobre isto, recordo 2 pontos importantíssimos, a mim parece. O primeiro é algo que se passa em Nova York, quando uma médica especialista em trabalhos gráficos, ao responder uma entrevista, explicava para um periodista como passou para reconstituir, do ponto de vista linguístico e gráfico, a concepção do coronavírus. Explicava que lançou mão de certos procedimentos digitais, que a partir de los quais resulta a bolinha com os furos, né, o ícone do coronavírus. Artes gráficas essa que foi transformada em um projeto e passou a circular por a sociedade. Ela entregou aos mídias, aos laboratórios especializados, e dizia para o periodista: bueno, o trabalho está pronto, agora a imagem trabalha lá fora, adiante. Essa é a primeira exemplificação. O segundo exemplo vem também de uma manifestação periodística, quando as capas das grandes magazines semanais dos Estados Unidos explicitavam a imagem do signo icônico do coronavírus, agregado a isto uma mensagem mais ou menos anunciada da seguinte forma: eis o vírus, eis o corona. Ou seja, os processos de materialização e de referenciação iniciais acerca do coronavírus han sido processos trabalhados para além das fronteiras dos laboratórios médicos e biológicos, e ganharam sequência a partir daí, desencadenando uma série de efeitos do ponto de vista de construção de mensagens, algo que não cessou ainda, todavia. Isso é interessante, porque significa que o câmbio da sociedade mediatizada encerrou que os processos de construção, circulação e leituras de mensagens passassem por outros protocolos: velocidade, instantaneidade, figurabilidade, etc. De modo tal que este marco é uma referência pontual de um longo processo de produção de sentido, do qual se ocupam as diferentes práticas sociais, política, ciência, tecnologia, religião, etc., para semantizar as primeiras concepções acerca da pandemia e, após, aprofundizar através de outras estratégias, digamos, em torno das quais destaca-se as questões de disputas de sentidos. Então, esses 2 momentos são muito singulares para nossa matéria, uma vez que o objeto, é dizer, a pandemia é um objeto absolutamente complexo e que opera de modo distinto das operações com as quais nós anunciamos a questão da SIDA há 30 anos passados. É sobre esse aspecto que me parece importante insistir um pouco, na medida em que os 2 fatos, os 2 hechos, nos convoca a investigação sobre a pandemia, sobre a SIDA, segundo os enquadres de dois processos de observação distintos, portanto. O primeiro trata-se de uma observação acerca de um fenômeno que é mediado, estrito sensu, por as mass medias, os meios de comunicação de massa, e que tiveram uma importância muito distinta na reprodução de sentidos e em construção de temáticas argumentativas acerca da SIDA. Em a segunda situação, há um outro disseno, através do qual nós percebemos que não há um ponto de origem salvo
construções que inicialmente materializaram os primeiros esboços icônicos do SIDA, do coronavírus, mas à medida que se passa os anos, 2 anos, em torno disto, não se pode dizer que há um ponto de controle, digamos assim, uma referência, um dispositivo sobre o qual repouse uma responsabilidade, entre comilhas, sobre os processos de circulação de sentidos acerca do coronavírus. Isso está espalhado. Evidentemente que se nós tomamos como referência nossa matéria de trabalho, nós vamos perceber que os mass medias não são mais personagens centrais nessa configuração, porque eles estão já situados dentro de um contexto de mesclaje entre os velhos e antigos médios. Pero, todavia, há um ponto com o qual nós podemos sensibilizar a especulação dos teóricos, dos pesquisadores do periodismo, é que não há uma transformação, não há um desaparecimento da atividade mediadora dos periodistas. Essa atividade sofreu uma transformação muito importante e que merece ser estudada na medida em que há um conjunto de operações que caracterizam uma outra etapa pedagógica com que o periodista trabalha os acontecimentos desta natureza, digamos assim. Una pregunta, ¿te puedo hacer, Fausto? Sí. Me impresionan en relación no solo con esto, pero también hablando de esto, es que los medios, al buscar el acercamiento de distintos colectivos, en este caso, el colectivo de los científicos y el colectivo de las audiencias, lavan un poco, por ejemplo, la cientificidad del discurso científico. Lo que vos estás contando con respecto a esta metáfora icónica del virus, aparece también en el discurso de muchos científicos en los medios que hablan del bicho. Cuando un virus no tiene vida, entonces no es un bicho. En todo caso es una partícula, una pimienta, pero no es un virus. ¿Vos creés que hay una especie de vulgarización del discurso de la ciencia en los medios y una especie de cientificación, no sé cómo se dirá, del discurso de las audiencias también en los medios? Como decías, teniendo como referência a realidade de Brasil, o que passou aqui, o que se passa, é que há diferentes estratégias que caracterizam o vínculo digamos, de los cientistas com a questão da mediatização do vírus. A primeira, eles guardaram uma posição de distância, reproduzindo um pouco uma certa lógica de normatividade, ao evocar, por exemplo, as grandes referências da OMS como estratégia explicativa acerca do vírus, da pandemia. Pero, em segundo momento, quando aparece a estratégia política desenvolvendo uma espécie de postura de negatividade, que vai se cristalizando em vários subprodutos metafóricos, etc. E como o discurso da disseminação está expandido na sociedade,
Los médicos, los cientistas, abandonam de uma maneira muito criativa seus gabinetes e seus consultórios, desplazando-se para a esfera de los mídias para exercitar uma espécie de uma reflexão didática acerca disso. Isso é muito interessante. É nesse sentido que eu digo que existe uma espécie de uma convergência entre a articulação mediática com a ciência, e esses dois lugares mantendo em uma posição mediadora de discursos e construindo, de alguma forma, uma outra estratégia didática acerca de isso, que mostrava isto com outras configurações, que não era algo como a vulgarização científica no sentido clássico. Era um intento de ocupar, de desfrutar e de exercitar a potencialidade dos processos de mediatização, levando adiante, a capacidade de articulação de conhecimentos entre a pedagogia midiática e as pedagogias científicas. Isso é um fato muito interessante, né? Os médios, de uma maneira general, tiveram uma posição tentativa de experimentar uma outra pedagogia para falar disto. Este é um ponto de vista que parece que é explicado, quizás, menos por uma preocupação epistemológica que apontaria para uma transformação da postura dos médios, mas quizás resulta da pressão que representava o discurso político, o discurso negacionista. É dizer, uma maneira de afrontar o discurso negacionista seria justamente desenvolver um conjunto de estratégias que pudessem tematizar de outra forma, para além de um discurso cerrado em si mesmo, os áreas, os efeitos, os desdobramentos e os aspectos, além de aspectos prescritivos acerca da pandemia. Ou seja, minha hipótese, quando os sistemas sociais entram em campo para falar disto, eles entram em campo constituindo um complexo ambiente de interpenetração discursiva que se caracterizou por dois ou três elementos, como, inicialmente, as disputas de ponto de vista, porque eram sistemas distintos, depois, a eleição de estratégias que pudessem superar, a estratégia negacionista do Estado, do governo, e, em terceiro lugar, instituindo certas possibilidades de experimentação de linguagens que envolvessem, sobretudo, o sistema social. Isso é algo muito importante, porque me parece que, diante de algumas posições céticas acerca de los médios, né, sobretudo com alguns, no caso de Brasil, alguns médios que historicamente tinham uma posição conservadora em relação a certos temas nacionais do país, certo? Alguns médios têm desenvolvido um trabalho importantíssimo para a manutenção dos processos de mediação e para a construção de outros protocolos de contato com a sociedade, sobre os quais nenhum outro sistema pode realizar. Nem o sistema médico, cientista, nem o sistema político, nem o sistema jurisdicional, etc. É muito importante esse lugar, essa centralidade de uma posição estratégica e articuladora de los médios, seja por sua efetividade de didatização e, ao mesmo tempo, seja porque os médios hacen compartilhar com os outros sistemas alguns de seus insumos, alguns elementos de seu savoir-faire com outros sistemas do ponto de vista comunicacional. É dizer, as lógicas e as operações de mediatização estão além das fronteiras dos médios. É exatamente isso o que temia o presidente quando, ao longo de seu primeiro ano de governo, hizo mais ou menos 400 investidas de agressividade retórica contra periodistas, periódicos,
médios de comunicação, etc., e particularmente contra a pandemia. Porque os médios não se posicionaram em uma posição de denúncia, de combate direto com o Estado ou com o governo, pero desenvolver um conjunto de estratégias por las quais passam alguns mecanismos de didatização da crise, alguns conhecimentos que buscam justamente a operar certas alternativas interpretativas que buscam, de alguma maneira, ser compartilhadas com a sociedade, com certos segmentos, sobretudo os segmentos que estão mais fora dos circuitos urbanos, digamos assim. Então, há uma problemática que me parece central, que é justamente este problema da reconfiguração da atividade mediadora dos médios, né? Essa atividade mediacional, que não é uma atividade clássica de ser porta-voz, de ser puramente elo de contato, mas uma instância que se traduz crescentemente numa instância analítica e didática sobre o fenômeno da pandemia. Isso, há vários registros que merecem ser estudados, sobretudo que são desafios para vencer certos marcos analíticos sobre os quais nós outros trabalhávamos nas mídias de um ponto de vista apocalíptico e de um ponto de vista mecanicista, né? Digamos assim. Isto é um debate hoje, sobretudo no sistema, nos programas de pesquisa, estudar de outra forma, examinar de outra forma certas estratégias com que a mídia trabalha essa crise. Para além da divulgação, para além da vulgarização, uma atitude de engajamento analítico sobre a pandemia, digamos. Não sei se responda a tua questão. Alguma observação nesse momento ou sigamos um pouco mais? Bueno, então, sobre essa questão metodológica que queria insistir com os outros que trabalham com análises de materiais midiáticos e, sobretudo, trabalham com análise dos acontecimentos, por exemplo. Ora, há um câmbio radical aí para aqueles que lidam com processos analíticos, porque a própria mecânica do acontecimento de uma pandemia apresenta uma outra dinâmica distinta de acontecimentos que, ainda que sejam complexos, são acontecimentos que têm um outro tipo de instalação na organização social. Então, esses processos de observação são muito complexos porque, primeiro, refletem muito sobre o corpus, a constituição de corpos de trabalho. O que trabalhar? Segundo, porque solicitam a compreensão de interfaces de dinâmicas de sistemas sobre a pandemia, cujo funcionamento passa por discursos interpenetrantes, onde as fronteiras são muito difíceis de serem classificadas, de serem estabelecidas. Por exemplo, nesse momento, o sistema judiciário talvez desenvolve uma das funções mais importantes na manutenção do Estado de Direito em Brasil, e isso se faz por uma atividade explicitamente discursiva, onde o sistema toma posição muito clara a respeito da ordem jurídica. Ao mesmo tempo, há um tratamento midiático sobre essas questões, onde as fronteiras das operações discursivas e jurídicas se mesclam e passa a ser muito difícil compreender quais são as especificidades com que trabalham os médias enquanto elos de contrato, elos intermediários, e aquelas especificidades de marcas discursivas de los campos sociais outros, como, por exemplo, o sistema jurisdicional, né? Então, este fenômeno é muito complexo do ponto de vista analítico e do ponto de vista da investigação, porque tudo se passa em ato. Ou seja, a eclosão do vírus mobilizou em
em nossos primeiros momentos, em nossos segundos e terceiros, uma atividade inventiva do ponto de vista de nossos sistemas para dar conta de las possibilidades interpretativas de algo que era genérico, algo que se passava em uma camada muito abstrata, né? E pouco a pouco que isso se dissemina sobre a organização social, vai implicar em la intervenção de los sistemas e seus processos interpretativos através de construções discursivas, fenômeno que vai desembocar, que vai justamente gerar como consequência a existência de uma complexa ambiência de disputas de sentidos, conforme é um quadro muito singular, que singulariza de uma forma muito, digamos, com muitas características muito específicas, as relações chamadas interpenetrantes entre sistemas. Ora, seria interessante recordar que, se durante a SIDA os meios de comunicação foram destacados como leitores analíticos privilegiados das formas com que a SIDA se circulava, isso tem a ver com o fato de que a SIDA, a mecânica de sua instalação na sociedade, de seu funcionamento, se deu numa dinâmica distinta de daquilo que se deu diz respeito ao coronavírus. Isso é interessante porque, de certa maneira, desafia os procedimentos clássicos da investigação, sobretudo os processos observacionais que nós outros generamos face aos objetos. Quando trabalhamos a SIDA, tendríamos diante de nós outros corpos jornalísticos, corpos de notícias, corpos de acontecimentos generados por distintos médios e que eram colocados em processos comparativos, digamos assim, pelo menos. Atualmente é muito complicado trabalhar a investigação sobre a SIDA, sobre o coronavírus, justamente por esse elevado grado de interpenetrabilidade com que os sistemas agilizam distintos processos de construção de sentidos. E são processos que se mesclam, digamos assim. Se nós estivéssemos fazendo aqui uma espécie de abstração sobre esse fenômeno, diríamos que o processo de circulação de sentido que caracterizou a SIDA é um processo centrado em uma atividade, repito, onde os médios são intermediários. E sendo intermediários, a categoria da circulação é uma categoria abstrata, porque nada seria perceptível, digamos, de que se passaria na sua relação dos médios com a sociedade. Havia uma espécie de um reconhecimento tácito de que o trabalho de intermediário se estava relacionando justamente com essa possibilidade de interpretar hechos. Ora, a diferença é que a mecânica de circulação em los tempos da pandemia é uma outra mecânica, porque todos os sistemas estão agrupados em uma espécie de zona de contato, digamos assim, zonas de contato que não é mais a zona de produção de notícias, nem tampouco da recepção, mas uma zona que mescla também verbos e novos mídias, e, por consequência disto, significa dizer que nessas interpenetrações generam enunciações que são muito complexas porque, como disse, são difíceis de serem recuperadas fora de certas tensões discursivas, portanto. Então, me parece, essa é uma hipótese que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que as possibilidades de se estudar o coronavírus do ponto de vista da comunicação, de uma teoria da comunicação complexificada, digamos assim, é justamente um desafio, uma vez que nós outros não estamos estudando um sistema aislado. Estamos estudando sistemas que se conectam, que se interpenetram, que se acoplam através de suas diferentes estratégias,
onde o que parece desafiador é exatamente recuperar as marcas dessas disputas, portanto. Né? Pode ser uma especificidade da realidade do Brasil, né? Porque, de fato, há um grande antecedente, é que o país empieza 2019 com um governo autoritário, clássico, do ponto de vista do manejo da organização social, de suas relações com outros sistemas. Né? E esse sistema, essa instância, empieza sua experiência de governo já consolidado em alguns fundamentos que foram apresentados durante a campanha eleitoral, onde se explicitava suas indicações discriminacionais em relação aos médios, em las possibilidades que implicavam experiências voltadas para as liberdades de expressão. Então, esse governo que empieza em 2009 se defronta justamente com essa problemática que se transformou em seu laboratório, um laboratório de exercício de sua atividade retórica e uma atividade de políticas públicas totalmente voltada para o negacionismo. E aí há vários fatos que caracterizam, mas que estariam fora de nossa observação face aos médios. O que nos interessa particularmente, e neste momento, é decidir, de alguma forma, que um outro laboratório de estudo, há outros laboratórios que se desenham nesse momento em Brasil, sobre estudos de mídias, onde a problemática que se especifica é exatamente esse momento crucial do desembarque, digamos, e o funcionamento da pandemia segundo estratégias que são desenvolvidas nesse clima de disputas, portanto. Né? Disputas, muitas vezes, que são caracterizadas com atividades frontais, explícitas, e que requer a mediação de um terceiro sistema para operar como moderador, como o que passa hoje entre os sistemas médico, científico, sistema político, sistema jurídico, portanto. Né? Tudo isso está em aberto, né? Eu estou trabalhando quatro, digamos, eu vou apenas destacar os 4 níveis que estou trabalhando nesse contexto de uma investigação que começou este ano, né? São quatro níveis de observação. O primeiro é caracterização do coronavírus na ambiência mediatizada, né? Porque é uma pandemia que se coloca, a primeira pandemia em tempos recentes que se coloca no ambiente de interações comunicacional do porte da mediatização, então uma caracterização ampla, tendo como fronteiras, digamos, a realidade brasileira, digamos. O segundo aspecto, o segundo nível, é coronavírus e os efeitos das discursividades sociais, quer dizer, como é que esse fenômeno vai generando gramáticas, práticas, retóricas, digamos, estratégias comunicacionais que emanam do tecido social, e aí, incluso, há discursividades que emergem no cenário e que são produzidas por lógicas de los atores sociais propriamente ditos. Essa é uma questão extremamente importante. Né? Os atores, distintamente aos sistemas, também estão produzindo enunciações acerca deste fenômeno, do que poderá resultar em outras narratividades muito interessantes, críticas, que passam por categorias linguísticas muito significativas, especialmente porque mobilizam formas de imaginários que se exteriorizam, portanto, nesse momento. O terceiro nível é o coronavírus como um gerador de experimentos emergentes, e aí nós tomamos como referência, por exemplo, as práticas religiosas, as práticas educativas, as transformações dos ambientes de ensino, as transformações dos ambientes universitários, a transformação dos processos formativos, as transformações do mundo organizacional, né? Há intentos muito significativos de várias empresas que fazem suas revisões de formatos de funcionamento a partir da instalação de
coronavírus e seus efeitos no seno de sua atividade propriamente dita, digamos assim. E por quarto nível, digamos, é um trabalho mais específico de como, na periferia dos sistemas sociais vigentes, de grande porte, sobretudo nos circuitos periféricos da população brasileira, se constrói uma narrativa específica fundamentada em los imaginários populares, digamos assim. Há uma outra narrativa que não emerge do ponto de vista literário, nem tampouco do ponto de vista midiático, nem do ponto de vista educativo, mas que aparece, por exemplo, nas formas de los papeles efêmeros, pequenos cadernos, digamos, da literatura de cordel, não é? Digamos, os pequenos pliegos sueltos, digamos, né? Que são, digamos, mediadores de críticas muito intensas, ainda que formuladas de uma lógica absolutamente mesclada, em torno de valores mesclados, mas que apontam para uma exteriorização da questão a partir de circuitos populacionais, ou circuitos de coletivos que não estão generando este processo de disputas de sentidos, sobre o qual eu me reporto desde o início, portanto. Esses 4 níveis de análises são realizados segundo calendários distintos, porque eu tenho 3 anos para estudar isso, mas em algum momento, sobretudo, o que me parece mais desafiador é trabalhar com a recuperação de uma narrativa que se hace à periferia dos circuitos midiáticos propriamente ditos, os modernos mídias, e que se hace através de dispositivos simples, dispositivos, como diria o Freud, ou dizia lá o professor Michel de Certeau, narrativas que pertencem ao mundo do homem ordinário, digamos assim, essas narrativas simples. Então, nossa intenção é, digamos, fazer um inventário analítico acerca desses fenômenos. São fenômenos que são permeados por uma periodização muito complexa, porque são fenômenos que estão ainda em processo de desenvolvimento, né? Claro, o tempo da investigação ele preside um tempo de observação. Certamente que eu espero que dentro de 3 anos tenha alguns resultados que me ajudem a interpretar inferencialmente certos passos que serão dados daí para frente, né? Mas é muito complicado trabalhar quando fenômenos de conjuntura e de estruturas se mesclam. Portanto, né? Os sistemas não são sistemas de observação. O sistema social são hoje sistemas militantes, todos. Militam em função de suas verdades, de seus fundamentos, e são protagonistas dessa crise. A pandemia ha generado uma crise profunda, em torno da qual se disputa argumentações importantes sobre a organização social, sobre a verdade, né? Sobre a viabilidade das vacinas, né? A viabilidade de outros experimentos que emergem, que o aparato de governo, o aparato político, sobretudo, tenta desmontar mediante muitas ações que são difíceis de serem, digamos, controladas, digamos assim. Então, esse é um tema mais duro para ser estudado, diferentemente do tema da SIDA, não obstante sua singularidade e complexidade, porque é um tema onde o objeto está em dinamização. Está em dinamização e onde, particularmente, temos certas indicações sobre digamos, o que passará com alguns cenários. Por exemplo, em que medida os processos eleitorais vão afetar as políticas que conduzem certas iniciativas acerca desse fenômeno, né? Para mim, o que me interessa também de modo mais imediato é compreender um pouco
a singularidade desse novo desenho de arquitetura comunicacional é o funcionamento de uma, digamos assim, de uma pandemia tão complexa também, porque essas coisas estão muito mescladas, né? E há que ter certos distanciamentos também para que possamos proceder a um certo nível de interpretação, né? Aqui eu encerraria a parte mais expositiva, tento recuperar depois alguns aspectos, mas a parte mais expositiva da investigação é mais ou menos reúne esses aspectos, digamos. É um trabalho que ele se realiza numa transição de investigação, quando terminava um texto anterior, né, onde mostrava justamente certos efeitos dos processos de mediatização sobre a transformação de los médios e suas relações com os sistemas sociais, né? De uma noite para um dia, somos despertados por um fenômeno que era algo ainda etéreo, né? E havia especulações sobre isto, mas onde a materialização e a temporalidade com que isso vai tomando uma certa configuração de um objeto, há um momento muito intenso, dinâmico, depois isso se desdobra pelos sistemas sociais que passam a administrar e ministrar as políticas de sentido acerca deste fenômeno. Então, esse é um tema que me parece desafiador e que, de alguma maneira, nos pedirá uma certa paciência para que possamos reunir algumas respostas mais consistentes dentro de 1 ou 2 anos, por lo menos nas primeiras respostas, digamos. Bueno, muchas gracias, Fausto. Preguntas, comentarios, inquietudes. No, todo súper interesante, Fausto. La verdad que los dilemas que plantea, como este conflicto o el nuevo rol o el rol que debería tener el periodismo, es interesante, y la relación con, bueno, con el virus, las metáforas, el bicho, etcétera, creo que son convocantes tanto en Brasil como en Argentina. Algo que es llamativo en todo caso es que, perdón por no hablar en portugués primero de todo, ¿no? Es que, comprendo bien. Es que en Argentina, con un gobierno de signo completamente diferente y con un approach distinto a la pandemia, se dieron fenómenos similares, ¿no? Como respecto al virus y la forma de entenderlo, y la disputa por el sentido científico y la cientificidad, como decía Silvia, quién tiene derecho a decir. Entonces, me parece interesante pensarlo también como que más allá de Bolsonaro y el gobierno brasileño, etcétera, como un fenómeno que tiene más que ver con lo social y con cómo la sociedad se entiende a sí misma, entiende la ciencia y entiende o deja de entender al periodismo, ¿no? Como esa amenaza del periodismo como mediador, que tiene que ver con los desarrollos de los que estaba hablando Fausto. Así que súper interesante, muchas gracias. Gracias. Quero comentar 2 aspectos de tus observações. Primeiro, é que, por exemplo, há algo que eu creio que é necessário que nós outros, que estamos, digamos, instalados nesse ponto de observação, que é o estudo de comunicação, temos que enfrentar, por exemplo, que é os desdobramentos das teorias da OMS acerca do conceito de aislamento. Porque essa é uma problemática muito complicada, muito complicada, porque ela funciona, ela repousa sobre uma racionalidade, que é a racionalidade que contraria certos fundamentos da epistemologia da comunicação, da atividade da comunicação, é o contato, o toque, a mobilidade social. E me parece que, por tudo que li, sobretudo em literatura comparada, poucos approaches, onde cientistas de diferentes níveis e os comunicadores tenham se reunido para discutir essa questão. Porque, de fato, há um paradoxo. Como pede você para que as pessoas abram mão de uma atividade inerente à sua existência, que é o contato, que é estar com o outro, em função de uma tese abstrata, de um lado,
para muitos é abstrata, mas para outros é uma tese que é inoculada de um ponto segundo uma racionalidade de medo, de pânico, etc. Então, essa é uma questão que muitos coletivos enfrentaram o problema das teses de aislamento com algumas racionalidades que deveriam ser respeitadas, porque são construções, digamos, interessantes que deveriam ser escutadas. Isso se passou numa escala general. É evidente que estamos numa pandemia, isso implica golpe, rupturas de métodos e os processos de comportamento, etc. Mas creio que entre esse aceno e um conjunto de recusas que se ocorreram acerca disso, há muitas racionalidades que mereciam ser retomadas para se compreender o estado anímico, né, de los coletivos, o estado das massas também. Né? Você não pode pedir que coletivos abandonem certos valores intrínsecos através de um construto argumentativo que é muito lejano para suas experiências, para a sua cotidianidade, para suas emoções, portanto. O problema é que uma certa direita, digamos, acima disso de uma maneira muito arguta, astuciosa, buscando desqualificar uma preocupação que é legítima da OMS, dos epidemiologistas, hace falta aos epidemiologistas uma argumentação compartilhada que se baseia nos valores e nas lógicas de muitos coletivos para os quais certos valores são muito, muito finos e muito ricos e muito profundos também, ao mesmo tempo. Problema do contato, né? Problema do medo, problema da angústia, problema da intercambialidade e por aí, etc. Portanto, esse é um problema crítico. Né? Conversamos muito com epidemiologistas, incluso os maiores epidemiologistas que estão nos procedimentos de política, algumas políticas públicas no Brasil, e dizia: nós outros não nos alertamos para isso porque é uma tese tão cara para a OMS que dá certo em certos momentos, mas eu lhe dizia, mas é uma pandemia de caráter de uma escala mundial, você está manejando com muitas culturas, muitas lógicas, etc. Então, é um problema posto, digamos assim. Era um problema muito interessante e muito desafiador para os estudiosos de comportamentos, de estratégias, de políticas públicas, de mídias, né? Você tem uma sensibilidade jornalística, junto aos periodistas, uma sensibilidade muito interessante sobre isso. Porque os periodistas frequentam algum certo nível da vida da sociedade. Talvez o texto melhor que ha sido produzido aqui, eu posso enviar para vocês, se quiserem, depois, ha sido escrito por uma jornalista da revista Piauí. É uma revista mensal que faz ensaios. E ela passou muitos dias em ambientes domésticos. E é um texto muito crítico e muito fino sobre a aventura de la transformação de la casa. A casa transformada justamente por um efeito del aislamento. Estamos aislados, mas estamos todos conectados por uma bateria de mídias que nos reúne e nos reorganiza o nosso ambiente familiar, inclusive o espaço da divisão. Há uma foto onde estão no ambiente de uma sala, 5 ou 7 pessoas com 8 equipamentos de celulares, etc., e cada um construindo no micromundo sua cotidianidade, digamos assim. Então, essas referências precisam ser estudiadas, sobretudo escutadas, no que passa com a gente. Né? Porque essa experiência é um desafio, porque ela enfrenta a tensão que pede aislamento, mas tem um circuito de vida muito, muito pontual.
As pessoas querem se mobilizar, são muito permeadas por la mobilidade, né? Por suas praças, por suas culturas de contato, né? A mim é muito complicado ver a população de Rio de Janeiro contida, uma população que acha tudo na calle. Dificilmente um personagem, um carioca, te chama para ir à sua casa, porque resolve todas as coisas nos bares. Então, se os bares estavam cerrados, as casas estão contidas de gente com problemas, as problemáticas várias se generando a partir daí. Então, há uma sociologia, uma mediologia, uma ciência de interpretação a ser dessas transformações que tocam, incluso, a vida dos periodistas. É muito interessante, né? Nós estamos tentando escutar periodistas também, sobretudo aqueles que tiveram reações que superaram as fronteiras dos comportamentos psíquicos, digamos assim, né? Ao acompanhar problemáticas, o volume, essa coisa que se quedou algo esquematizada ou automatizado, que foram túmulos e túmulos sendo abertos em cemitérios em Brasil, né? Onde as famílias não podiam se despedir, os mortos tinham numeração, identificação, e tudo isso se passou nesse embate entre certos segmentos tentando construir, semantizar sentidos acerca dessas coisas e o segmento negacionista dos atores políticos, sobretudo do presidente, né? O presidente é um segmento talvez muito interessante de ser estudado, porque toda a sua retórica é fundada no desconhecimento do outro. Ou seja, os outros não existem para ele, salvo seu pequeno coletivo. A los outros que se foram, a los outros que estão tristes ou desolados com pérdidas, muertes, ele aciona esquemas argumentativos muito complicados. Por exemplo, diante de uma interpelação que ele foi feita, ele disse: eu não sou coveiro. Compreendes? Coveiro é o tipo físico que trabalha nas sepulturas, assim. Eu não sou coveiro. Ou então se reduz a pandemia a uma problemática de uma pequena gripe, ou algo mais grave. A pandemia é uma questão de los homossexuais, não é uma questão de los machos. É dizer, há um discurso fundado em uma lógica e um imaginário que faz com que ele não compreenda que é esse grande outro que se constitui em sociedade, né, permeado por carências, por dificuldades, por restrições, etc., né? Então, desse ponto de vista, dizia que também que há que estudar muito, repito, as marcas desses processos que eu chamo transformação das mediações. A mediação jornalística sofre uma reconfiguração e que me parece central para compreender alguma coisa que vai se passar pós-pandemia com o amadurecimento dessas práticas emergentes aqui. Isso me parece uma matéria de trabalho, né? Que esse sentimento, esse sintoma de um mal-estar dos jornalistas face a um real que se monta, que se genera, tem um momento muito sensível para nós outros aqui, muito específico, diria melhor. Em las grandes manifestações de 2013, quando a população de Brasil vai às ruas, em um só dia, 13 de junho, parece, as manifestações han sido preparadas por coletivos, grandes coletivos, que tomaram como bandeira de palavra de ordem as lógicas do Facebook. As instruções todas emanadas por el Facebook para que se produziera um acontecimento que pudesse ser convertido em seus processos de captação
para veiculação de notícias, etc. Muito bem. Isto se passou uma semana de preparativos, mais ou menos. No dia mesmo das manifestações, a Rede Globo prepara a sua edição, telejornal, e às 3 horas, às 15 horas, decide deixar cair o espelho, é dizer, deixar cair o diagrama que preparava a edição da noite do telejornal. E, indagado sobre essa abrupta decisão, o editor dizia: nossa metodologia não dá conta de tudo isso. Nós perdemos o controle. Nós outros não poderemos cobrir, não poderemos noticiar isto, porque isso se acha com uma metodologia que nós não compreendemos, não podemos falar sobre ela. E, nesse momento, eles resolvem, os 4 ou 5 editores, juntamente com os corresponsais que estão no país, espalhados, transformar a edição do periódico, do telejornal, numa conversação pública entre eles. Considero isso um ato importantíssimo, porque a usina do teleperiódico, telejornal, decide que havia uma incompatibilidade entre 2 processos de observação acerca de um objeto, onde ele parecia mais respeitoso não falar sobre aquilo, porque aquilo se hacía permeado pela lógica do Facebook. Ou seja, não conseguiríamos compreender isso e falar sobre isso se não compreendemos a sua metodologia, seus fundamentos, digamos. Isso é muito interessante, porque pode se constituir em matéria para uma nova cultura reflexiva acerca da formação do periodismo. Roberto, tenías una pregunta. No, me surgió la curiosidad el comentario que hizo Eugenia. Ella hacía referencia a las similitudes entre casos diferentes, ¿no? Entre Argentina y Brasil. Y eso me provocó un poco la pregunta en los temas que te preocupan y sobre los que estás trabajando. Dando vuelta a esa pregunta, ¿hay diferencias que hayas detectado relevantes entre casos similares, pensando en otro negacionista como Trump? Eu creio que Trump não há uma diferença em relação a Trump. Brasil, Trump, que se caracteriza pela natureza e os mecanismos institucionais com que os Estados Unidos reaccionaram a certos momentos em que Trump tentou ampliar sua bateria negacionista. Há várias marcas desse processo. Aqui em Brasil é uma cópia disso. O Benson ha sido um assessor de Bolsonaro. Então, há traslado de alguns fundamentos do que se passaria lá para cá. Recordo que há um momento muito interessante em que os americanos, alguns editores de telejornais, resolvem coletivamente tirar Trump do circuito de um telejornal determinado. Ou seja, a mentalidade acerca de um periodismo cívico, fundado em alguns valores e fundado, sobretudo, na importância dessa atividade mediadora, é mais forte em Estados Unidos que aqui, Brasil, muito mais forte. Há várias passagens que poderíamos, talvez, ilustrar isto. Agora, outra coisa é que nós outros, como dizia, há que levantar, mapear esse conjunto de intentos com que as mídias brasileiras tentam abandonar a posição de factualidade, de relato à distância, para se protagonizar de uma outra forma, em função de 2 aspectos. Em primeiro lugar, como efeito da mediatização. A mediatização obriga os jornais
a aceitar o que eu chamo a autorização do acontecimento. Os jornalistas saem às ruas para fazer de outra forma das reportagens e fazer textos de uma maneira equidistante das pautas periodistas, a tal ponto que a tese famosa de Robert Tarton, notícia, tudo que coubem no espaço, nós outros publicamos, não é mais verdadeira, é relativa isso aí. Então, há um câmbio verdadeiramente importante que se passa. É processual aqui, e se especifica sobre acerca do objeto mediático, me parece que há que estudar mais isso aqui, em Brasil. Sobretudo em relação à cultura jornalística, que é uma cultura permeada pela herência americana, pelos processos formativos fundados em la objetividade. Tudo isso sofre atualmente aqui uma grande mutação. Não é já suficiente para dizer que é uma mutação estrutural, mas que sigue, de fato, há coisas importantíssimas acontecendo, sobretudo em nível dos teleperiódicos, dos telejornais, nesse momento. Né? Isto, a causa, há vários fatores, mas uma causa central, do ponto de vista de análise de processos conjunturais, é exatamente o país estava sendo manejado por um processo político muito estúpido, e a pandemia ofereceu os vasos comunicantes para que se desencadenasse um conjunto de reações ao sistema político, portanto. Talvez os grandes opositores hoje do sistema político sejam os médios aqui no Brasil. Não são os partidos políticos. Os partidos políticos estão numa situação de ambiguidade, estão entregues a um centro que relaciona-se com o Estado de uma maneira sazonal, ora bem, ora mal, mas é de perfil absolutamente conservador. Yo tengo una pregunta, Fausto. ¿Cómo están conformando ustedes el corpus de observación? ¿Cuáles son los discursos o los espacios discursivos a los que específicamente se están dedicando? ¿Tienen digamos así, un repertorio que viene ya desde el año pasado o no? O corpo se hace segundo temporalidades distintas. Ajá. Ok? Há uma temporalidade que hace interface entre... É um momento preliminar à pandemia, ao desencadenamento do coronavírus, que é o momento da pós-ascensão e do primeiro ano de governo, digamos. Ajá. Sobretudo, a observação se voltava para o tensionamento entre as relações governo e as instituições jornalísticas, periodísticas. Isso é um corpus, porque havia sempre uma atitude reativa, com muita agressividade do presidente face às instituições, sobretudo as instituições jornalísticas. Lo hacía porque defendia algo que discutimos em CISECO, em 2009, as transformações das funções presidenciais, porque pleiteava um caminho livre, onde pudesse utilizar e mobilizar-se no seno das redes sociais. Então, ele constrói muitos elos de contatos em redes sociais para construir um protocolo discursivo equidistante dos médios. E a condição dos médios não atuar era ser permanentemente atacados por ele, sobretudo as figuras dos reporteiros que faziam a cobertura do palácio, né? Palácio de la Alvorada. Então, esse é um corpus. E esse corpus há uma fronteira muito tênue com os primeiros meses da pandemia, quando o presidente é excitado, estimulado a falar, é cobrado e desloca-se
de uma resposta sobre a questão, atribuindo a crise da pandemia aos meios de comunicação, sobretudo aos periodistas, digamos. Há um segundo ataque sobre os periodistas. E há muitas afirmações escatológicas a respeito da sua percepção sobre as instituições midiáticas jornalísticas, digamos. Um terceiro corpus é o ataque, é a entrada em ação de alguns sistemas, que são sistemas cientistas, sistemas jurídicos, por exemplo, que entram no cenário para contrapor-se às teses do presidente, as recusas de compra de vacinas, de equipamentos, as maneiras de ler o fenômeno da Covid. Então, há um outro corpus. Vês, em cada corpus que você está trabalhando, ele é constituído por uma multiplicidade de fragmentos de textos e de falas, e que são pronunciados em ambientes e em circuitos muito específicos. Alguns desses circuitos, todos eles têm especificidades, singularidades, mas todos eles têm também interfaces entre momentos que são construídos pelas materialidades, mas construídos também por uma temporalidade que tem especificidade, mas que se mistura momento a outro, portanto. Então, esse é um corpus que me levanta muitos desafios, porque há que entender uma certa logística para atender tudo isso. Pero é interessante, porque daqui você pode extrair algo que pode, se tem como meta um destino de publicação ou de compartilhamento de arquivos, genera outras possibilidades de, digamos assim, de trabalho em grupo, de poder sair para outros formatos de interlocução, interação, etc. Mas o essencial é que os fenômenos complexos eles não estão à espera de nós outros. Ele cai na perna e solicita que nós outros nos mobilizemos para deles cuidar. A exemplo deste eu creio que nós vamos criar uma periodização hasta as eleições. Isso e porque no âmbito dessa processualidade há uma constante a partir de um certo momento, tem a duração de 3 ou 4 meses, que ha sido o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a pandemia em Brasil e que está levantando coisas horríveis, absolutamente escabrosas, do ponto de vista de corrupção, de omissão. Então, isso vai terminar dentro de 2 semanas. E aí será publicado. Já há manifestações midiáticas abordando relatórios setoriais, mas vai sair um livro imenso sobre isso aí, ademais que as consequências que vão ser desdobradas do ponto de vista judiciário, portanto. É mais ou menos isso. Mais ou menos o que perguntava tu. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Lo único que queda, Fausto, es agradecerte y, como siempre hacemos en este momento, abrir los micrófonos para